Olá, eu sou Ivan Soria Fernandes, ilustrador e quadrinista aqui de Curitiba. Eu vim aqui para te falar de um evento muito legal, que é a Traços Curitibanos Rodada de Negócios. Mas do que se trata? É um evento onde vamos reunir artistas da ilustração com seus potenciais clientes ou empregadores. Nesse evento, você vai poder mostrar seu portfólio, participar de palestras, fazer networking, enfim, fazer negócios. Esse evento é uma parceria entre o estúdio Dogzilla, Marcelo Lopes, da Degradê Studio, Gibiteca de Curitiba, na pessoa do Fulvio Pacheco, e eu. Hoje nós trouxemos um especialista em direito autoral para falar com vocês. O nome dele é João Victor Ongarato. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Licenciamento e Cessão de Marcas. Olá, meu nome é João Vitor, eu sou presidente do IBLCM, que é um instituto que criamos em 2019 com o intuito de falar um pouco mais sobre mercado de entretenimento, direitos autorais, patentes, etc. Juntar essa parte do mercado com a parte jurídica para a gente discutir mais. Hoje eu e minha equipe a gente está aqui para falar para vocês mais sobre o mercado de vocês, sobre boas práticas, sobre direitos autorais e contratos também para ajudar vocês ao exercer aí a profissão de vocês. Bom, os direitos autorais, ele surge a partir de uma criação autoral, então é diferente do que muitas pessoas dizem que necessita de um registro, não necessita, a partir da criação da obra autoral, ela é sua, você tem o direito autoral dela. É muito importante o registro também, mas isso não impede. O direito autoral ele é separado em dois. Ele é separado em direito moral e direito patrimonial. Direito moral é o que protege você e a sua obra. Por exemplo, quando você vende uma obra para alguém, essa pessoa não pode alterar ela, ou não pode vincular em algo que acaba sendo ruim para sua imagem, por exemplo. Você pode reclamar por aquilo e tirar ela de veiculação justamente por causa do seu direito moral. O direito patrimonial já é o que te permite vender essa obra. A lei diz que o direito patrimonial sempre necessita de uma contraprestação. Então a obra ela sempre é paga. Uma pessoa não pode simplesmente usar ela de graça, a não ser que ela tenha feito um contrato com você, nem que seja verbal, e que você tenha permitido ela pegar de graça aquela obra para usar. Então, bom, eu falei aqui um pouco sobre os direitos autorais e agora nos próximos vídeos da minha equipe vocês vão saber um pouco mais sobre direitos autorais e sobre contratos também. Então, um grande abraço. Olá, me chamo Raul Cordoni, sou vice-presidente do IBLCM e vou tratar a respeito da possibilidade de utilização de obras autorais. A Constituição Federal assegura aos autores o direito exclusivo de utilizar, publicar e reproduzir sua obra, bem como o direito de fiscalizar o aproveitamento econômico das obras que criaram ou participaram. Assim como já mencionado brevemente pelo João, em regra, se uma pessoa que não é autora quiser utilizar-se da obra, deverá ter autorização prévia e expressa do autor, independentemente se o emprego desse será comercial ou não, remunerado ou gratuito. Porém, a partir da regra do 3 passos, estabelecer-se algumas limitações a tal direito, desde que, seja em casos excepcionais, que não prejudiquem a exploração normal da obra, nem causem prejuízos injustificados aos interesses dos autores. No Brasil, as exceções da incidência e proteção de direito autoral estão previstas nos artigos 46 a 48 da Lei de Direitos Autorais. Assim, dispensa-se a necessidade de prévia autorização e pagamento. Entretanto, nessas hipóteses é necessário mencionar o nome do autor e preservar a integridade da obra. Um exemplo dessas limitações que ocorre frequentemente é a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagem de qualquer obra para fins de estudo. Outro exemplo é o uso parcial ou completo de uma obra já existente, desde que essa reprodução não seja o foco principal da nova obra e não prejudique o aproveitamento econômico ou cause prejuízo à obra reproduzida. Em ambos os casos, como já indicado acima, é necessário mencionar o nome do autor da obra que foi utilizada. Também não há ofensa aos direitos autorais a utilização de obras que estejam em domínio público. Isso acontece pois os direitos patrimoniais não perduram para sempre. Assim, se uma obra está em domínio público, qualquer pessoa pode utilizá-la sem a necessidade de qualquer autorização do autor. Olá, me chamo Bruna Verlan Paim e sou a segunda secretária do IBLCM. Quero explicar a vocês algo muito importante sobre o direito autoral, a sua interpretação restritiva e a necessidade dos contratos de contraprestação. Muitos autores, seja de histórias em quadrinho, desenhistas, compositores de músicas, etc., possuem dúvidas na hora de assinar os seus contratos e muitas vezes não entendem exatamente o que os termos jurídicos complicados querem dizer. Então, pensando nisso, a LDA, Lei de Direitos Autorais, prevê em seu artigo 4º que o direito autoral deve ser interpretado de forma restritiva.
O que isso quer dizer? Quer dizer que, considerando o autor como a parte mais vulnerável na hora de negociar as suas criações, a lei brasileira busca um jeito de proteger esses autores. Então, muito resumidamente, interpretar restritivamente significa que, na dúvida, é o mínimo possível. Então, imagine um contrato de contraprestação de serviço que você, autor, venha celebrar com alguém. É preciso que no contrato seja especificado qual direito patrimonial você está negociando, ou seja, se é para uma reprodução, uma tradução, etc. No entanto, se não tiver essa informação detalhada no seu contrato, o entendimento que vale é de que a negociação inteira se trata apenas daquele direito patrimonial realmente necessário para a execução do contrato. Ou seja, para que o contrato seja cumprido. Então, na dúvida, o que se entende é que o autor quis abrir mão dos mínimos direitos possíveis para o cumprimento daquele contrato. Mas e aí, ficou com alguma dúvida sobre o que são esses direitos patrimoniais? Presta atenção no que o Giovanni vai te contar, então. Quando falamos em direitos autorais, nós trabalhamos geralmente com duas categorias, os direitos autorais morais e os patrimoniais. Os direitos autorais morais são aqueles que garantem ao autor que ele seja sempre vinculado à sua obra e trazem consigo uma série de garantias em relação à sua criação e modificação. Esses direitos eles não podem ser negociados. A segunda classificação, por outro lado, diz respeito aos direitos autorais patrimoniais. Como diz o nome, eles trabalham justamente com o aspecto patrimonial da obra e podem sim ser negociados. A negociação desses direitos se dá geralmente através de dois contratos: o contrato de licenciamento e o contrato de cessão. O contrato de licenciamento, ou licença, ou autorização de uso, ele tem um caráter eminentemente limitado e trabalha de forma temporária, trabalha de forma específica para uma determinada finalidade. Ele é como se fosse, se ele for pago, uma locação, e se ele for gratuito, como um comodato. O contrato de cessão, por outro lado, ele tem um caráter eminentemente permanente. E uma vez efetivado esse contrato, o autor perde os direitos patrimoniais em relação à sua obra, seja sua destinação ou forma de uso, a menos que esses direitos sejam corretamente disciplinados em contrato. Daí a necessidade de que ele seja elaborado por um profissional qualificado. Olá, meu nome é Laura de Mena e sou tesoureira do IBLCM. Com relação à prestação de serviços com direito autoral, é indispensável a elaboração de dois contratos. O primeiro, sendo o mais básico, de prestação de serviços, vai estabelecer a forma como o serviço será prestado, em quanto tempo, como será a forma de pagamento, a possibilidade ou não de interferência na forma como o autor tem produzido a obra, o briefing prévio, entre outras possibilidades. Já o segundo contrato, esse específico de cessão de direitos autorais, é importante para limitar o uso da obra. Por exemplo, se você tem uma obra com 4 personagens e no contrato você cede apenas um, o contratante não poderá usar a obra de maneira integral, ou seja, reproduzir os outros 3 personagens. Assim, o contrato, nem que seja, dependendo da prestação de serviço, a formalização via e-mail é importante, é benéfico para todas as partes envolvidas. Qualquer dúvida, entre em contato.